Olá, pessoal! Mais um videozinho sobre vida real. E a minha vida real, claro, é com as minhas bebês e algumas outras coisas que eu gosto muito de exercer nessa terceira idade. Uma delas são os livros. Eu tenho muito carinho por esses meus livros, essa minha pequena estante, e gosto sim, eu gosto de folheá-los, eu gosto de ler um pouquinho quando me é permitido, tempo para isso, e as minhas bebês, como também pertencem à minha vida, e eu acho que todo colecionador de boneca não tem aquela coleção ali separada da vida. Ela procura de uma forma ou outra sempre relacionar, intercalar o gosto de uma coisa, a atividade de uma coisa com as bebês. Então, essa, por exemplo, vocês vão de se lembrar, o nominho dela é Capitu. Capitu por quê? Porque é um personagem de um livro de Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis. Então, a Capitu pertence a esse universo. É como se tivesse me lembrando, olha, da mesma forma que você gosta de interagir com as bebês, eu também gosto de interagir com os livros. No momento que eu estou lendo, eu vou procurando perceber aquele personagem, os sofrimentos, as emoções, as dúvidas, os medos, enfim. Não é uma leitura para dizer simplesmente li. É uma leitura para ser sentida, vivenciada, dramatizada, nem que seja no pensamento. Da mesma forma que eu faço com as bebês. Perceberam a inter-relação entre eles, entre os bebês e os livros, a minha leitura? Então, muitas vezes, como no presente momento, eu estou um tanto quanto afastada dos livros. Eu não estou tendo tempo de jeito nenhum. Então, eu tive que fazer uma reprogramação dos meus conceitos em relação à leitura. Então, para mim agora, ler, às vezes, é abrir a página e conseguir ler só o primeiro parágrafo. Às vezes nem o primeiro parágrafo, eu pego o livro, eu dou uma olhadinha e eu fecho. E fico aguardando melhores oportunidades para eu poder voltar a exercer essa outra atividade que tanto me agrada. Por isso, as bebês também, no momento que eu pego a Capitu, ela está me lembrando que eu tenho uma aliança com os meus livros e que se eu não estou podendo ler agora, devido aos compromissos, haverá outra oportunidade que eu possa exercer esse lazer, não é? Então, a Capitu é a responsável, eu não sei se vocês se lembram, pelo cantinho da leitura. Aquele localzinho que eu inaugurei, que tem uma prateleira com os livrinhos de história de infantil e tem a cadeira, tem o ambientezinho propício a fazer a leitura e depois fazer o comentário, só que faz muito tempo que eu não uso. Pretendo sim voltar à atividade desse cantinho. E a Capitu, como é a responsável por aquele cantinho da leitura, quando eu olho para a bebezinha, automaticamente eu tô lembrando, ei, desativou o cantinho da leitura. Ei, será que não já é tempo de voltar a fazer um videozinho lá? Entende como é que eu relaciono os bebês com outras atividades prazerosas? Mas o caso é que tá tudo bem. A Capitu tá exercendo a funçãozinha dela de me lembrar a retornar para determinados tipos de vídeos que são agradáveis para eu fazer. Mas aí não para por aí não. Eu senti que mesmo assim eu estava deixando passar oportunidades minúsculas. Como eu acabei de dizer para vocês, se eu só tenho 5 minutos, que eu pegue 5 minutos um livro, contanto que eu não crie distância, porque a distância vai me causar sofrimento. Eu sinto sim falta dos meus livros, assim como eu sinto falta dos meus bebês quando eu passo muito tempo sem pegar neles. Então, o que aconteceu? Aconteceu que
me deu assim a intuição de que eu precisava voltar a ler um determinado escritor que eu gosto muito. Não é o Machado de Assis, viu, Capitu? Você me perdoe, mas no momento não é. É o Marcel Proust. E talvez devido o box que eu tenho do Proust, que é esse aqui, ser um box muito extenso, talvez isso tenha dificultado eu começo... Ei, o gato tá brigando. Ei, bem, sai daí, sai daí. Talvez isso tenha dificultado eu começar a leitura. Então, eu intuí que eu precisava voltar a ler, começar a ler Marcel Proust, porque quando eu peguei no livro, minha gente, agora tá difícil de sair. Já tem mais de 1 ano que eu comprei esse box e até agora eu não iniciei a leitura. Então eu me cobrei, certo? Aí o que é que eu fiz? Eu peguei uma bebezinha, por isso que eu escolhi Feito a Capitu, que é uma bebê, mas que já tem uma carinha mais madura, certo? Porque vai me lembrar de fazer leitura, de seguir uma certa rotina, de manter uma certa disciplina. Já é algo, uma atividade mais séria. Por isso, é de bom tom colocar uma bebezinha também mais amadurecida, não é? Então, quem ficou responsável por ajudar a Capitu a me lembrar desse novo hábito que eu tenho que formar foi essa lindinha aqui. E eu coloquei o nome dela de Madeleine. Por que eu coloquei o nome dela de Madeleine? Porque esse escritor que eu quero ler agora, que eu estou fazendo o propósito, junto com minhas bebês, de lê-lo, ele teve o impulso de escrever essa obra dele justamente quando ele estava tomando chá e comendo uns bolinhos chamados Madeleine. E quando ele sorveu o chá com aquele bolinho Madeleine, ele lembrou da época da infância dele, que a mãe dele fazia aquela merenda para ele. Então, a partir daí, ele começou a escrever essas memórias dele. Memória, sim, que não é propriamente memória, porque ele também mistura com ficção, não é? Um escritor é livre para ele fazer o que ele quiser. Não significa que qualquer livro que ele escreva seja uma autobiografia, não. Ele pode se sentir à vontade. Então, o fato é que a Madeleine vem me ajudar também junto com a Capitu, me lançar nesse desafio. É um desafio, sim, minha gente, não é brincadeira. Olha aqui, são 3 volumes tijolo, não vai ser moleza. Ainda que eu lesse todos os dias, esse ano eu já não terminaria de ler. As letrinhas são minúsculas. Então, precisa de um reforço das bebês. E assim, mais uma bebê de cara séria vai se juntar a Capitu nessa tarefa de dificuldade, sim, mas também um desafio maravilhoso. Eu espero, sim, ler o box Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, a partir de hoje. E por que a partir de hoje? Porque aí hoje formou o trio que eu estava precisando para me estimular a leitura. Quem é que tá faltando? Tá faltando mais uma menininha com o aspecto mais de mocinha, mais amadurecida, que recebeu o nome de Marcela, em homenagem ao Marcel Proust. Então, eu coloquei o nome dela de Marcela e agora eu vou mostrar para vocês. A minha Marcela. Capitu, senta aqui no meu colo. Madeleine também senta, enquanto eu pego a Marcela. Olha, minha gente, se a Marcela não parece uma francesinha, Marcel Proust era francês. Então,
a Marcele, com esse aspectozinho dela assim, todo de mocinha, com essa tonalidade aqui de cabelo, me deu assim a ideia de que tratava-se de uma francesinha. É a francesinha Marcele que vai me ajudar também a fazer esse trabalho grande, mas que vai ser muito proveitoso. E eu tenho a dizer também, minha gente, que nos momentos que eu tenho esses insights, porque para mim as coisas funcionam desse jeito, eu consigo criar na minha vida, no cotidiano, criar estímulos para realizar aquelas coisas que eu quero fazer, mas que necessita de um certo empenho, e a gente sempre é levado a fazer as obrigações e deixar aquelas coisas que você quer fazer, mas que são trabalhosas, deixar sempre para depois, porque a gente acha que não é de primeira necessidade. Mas se aquilo vai lhe trazer algum tipo de realização, então é também de primeira necessidade. É o que eu estou considerando agora a leitura do Marcel, né, Marcele? Marcela, do Marcel para esse momento da minha vida. Eu fiquei muito feliz porque a Marcele, ela é vendida por uma que agora é amiga minha e que ela me manda assim que eu tô me sentindo angustiada, eu tô precisando de alguma válvula de escape, eu tô precisando de alguma coisa que acalme meu coração. Então eu peço a Leiliane, e a Leiliane Riborne, que é a vendedora dessas bebezinhas, ela me manda imediatamente. Embora a minha cegonha seja distante, seja lá da Bahia, que demora mais a chegar, mas eu tenho aqui uma outra cegonha das bebês importadas que me atende com mais rapidez pelo fato de estar morando na mesma cidade. Então, eu me sinto muito gratificada. Obrigada, Leiliane Riborne, por estar podendo formar os meus pequenos projetos da terceira idade, incluindo as bebês e as coisas que eu gosto. Para mim, isso vale muito, para mim, isso é uma maravilha, para mim é até um privilégio. Muitas pessoas não possuem o privilégio de encontrar estímulos numa coleção de bonecas, nesses bebês, nesses pedaços de plástico trabalhado. E eu encontro sensibilidade para ser retirada disso, para ser retirada desses momentos e melhorar os aspectos da minha vida que naturalmente nem sempre estão bem, porque a gente está vivendo no meio do mundo, no meio das pessoas, e tudo isso significa atropelos, confusões, desgostos, frustrações, e as bonecas servem para nos recolher de novo a nossa interioridade e procurar lá dentro um significado para a felicidade. E a gente sentia assim na palma da mão que, apesar de todas as coisas ruins que nos acontecem, também coisas boas podem acontecer. Até a outra oportunidade.